Pessoal, uma boa noite. Embora que se tratando de falar do São Paulo é difícil a gente ter uma ótima noite. Uma excelente noite nem se fala, né? Eu não fiz análise do vídeo de ontem porque ontem eu estava de serviço. Não deu para acompanhar o jogo, mas depois eu vi os melhores momentos. Eu vi depois, infelizmente, os gols que o São Paulo levou. Tudo que foi, né? Tudo que acarretou com o que aconteceu. Vi os outros canais e realmente é uma coisa muito, acho que lamentável e frustrante e que deixa a gente irritado é pouco, né? O que a cada dia tá acontecendo, né? E parece que não é, como o Barolo falou, não é só incompetência. Não é mais só incompetência. Parece que é proposital, eles estão fazendo de propósito para querer afundar a instituição, né? Estão querendo fazer isso. E é claro que, como sempre, vexames atrás de vexames, no dia seguinte é como se não tivesse acontecido nada. Tá tudo normal, estão tudo normalizando, né? Com certeza as Ubeldetes devem estar felizes da vida, né? Porque eu já ouvi de muitas delas, aliás, uma delas também, né? Que quando eu dei a minha opinião a respeito desse técnico fraco, covarde, ridículo, idiota, né? Que a criatura mandou tomar no cu e eu mandei ir pro inferno, que é isso que eu vou fazer se vier encher meu saco, né? Essas Ubeldetes aí, né? Agora não é mais os bochechinhas vermelhas que são preocupados, agora são as Ubeldetes também. Que eu já logo mando ir pro inferno, né? Falando que na derrota, ai, mas não é vexame perder pro Palmeiras. Ah, mas da maneira que perdeu pro Palmeiras também não é vexame. Aí se você perguntar, mas perder pro Vasco também não é vexame. Lembrando que esse técnico ridículo tá perdendo pro Vasco pela segunda vez, né? Porque teve o ano passado, vocês se lembram, né? Da palhaçada do ano passado, né? Fora que, deixa eu ver, terceira derrota seguida e terceira vez que ressuscita morto, né? O cara conseguiu perder pro Vasco do Dinho. Olha, o cara conseguiu fazer isso. E tem gente que defende ele. A Zubeldetes, não, mas ele é copeiro. Ele é o único que está invicto. Né? É ele que vai trazer o título. Como? Eu ainda queria saber como que um cara que joga de uma maneira covarde, ridícula desse jeito, vai conseguir ganhar alguma coisa. Nem campeonato de Street Fighter Mortal Kombat o cara vai conseguir jogando nessa covardia. Imagine jogando desse jeito. É claro que a gente tem um monte de combos. Os jogadores imbecis aí, esses fralda cheia, né? Eu não vou nem citar a respeito do nosso sofrível goleiro. Eu não vou nem citar, que eu vi os gols que ele levou. Mas a culpa é da diretoria. Que teve chance de trazer um goleiro bom e não trouxe. Isso já mostra que o sofrível goleiro não é goleiro. Mas eu não vou... Aqui a crítica maior não é nem só por criticar ele e os outros jogadores ridículos que estão, né? Tipo, igual o blogueirinho, tipo, ele enalteceu muito que a contratação dele, uma das melhores contratações dele foi o Sabino, né? Esse próprio que simplesmente o Zumbildia aí deu chilique se fosse sair, né? Aliás, o cara chiliquento que consegue ir pra cima de juiz, brigar, fazer o que for, o escândalo que for. Agora, pra colocar o time dele pra jogar com coragem, pra jogar pé pra cima, isso ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer. E quem dera que o problema só fosse só incompetência. Não, não é, né? É incompetência, né? Mas, tipo, é uma coisa assim que, tipo, vexames e querem normalizar o vexame. Como o Rony falou, querem sempre normalizar vexames atrás de vexame. Não importa se pede em clássico, se pede pra time de pequena expressão, se pede pra time que tá numa situação péssima. Nunca é vexame, nunca é vexame, nunca, nunca, nunca é. E parece que agora pra ser rebaixado... Temos 99% de chance com esse covarde ridículo aí. E aí eu sou obrigado a ouvir o Boca de Farofa, que é bom pra caramba. Imagine se ele não fosse, né?
Eu queria ver ele disputar em um campeonato de Street Fighter pra ver se ele é bom pra caramba, né? Falando que o trabalho é bom. E tem gente que defende esse cara, meu. Não só esse técnico ridículo, mas essa diretoria podre, idiota, ridícula que todo mundo defende, né? O seu blogueirinho que está mais preocupado em ver final da Liga dos Campeões, está mais preocupado em viajar com a namorada, né? Que foi o que ele fez. Tá mais preocupado em ficar imitando o Silvio Santos em podcast, né? Nossa, que afronta contra o Silvio, hein? Agora preocupado com o São Paulo, zero. Zero, né? Um cara que dizia que ia fazer de tudo pra sanar a dívida. Um cara que tá conseguindo ser pior que o Leco. Que conseguiu até fazer o São Paulo arrecadar mais da época do Leco. Mas a dívida aumentou, olha só. Olha a falta de lógica nisso. Mas tem bochechinha que defende essa diretoria. Ah, mas ele conseguiu ganhar a Copa do Imbecil. E daí? Acha que isso é o bastante? Acha que só por causa de ganhar 1 a 2 títulos nessa péssima gestão, ainda mais que é pouco, porque que o São Paulo é, adianta alguma coisa? E aí? Um presidente ridículo como esse que não só aumenta a dívida, mas que fez um DM totalmente horrendo hoje aí, ó, com um monte de jogadores machucados aí. Embora que eu não use essa desculpa só de jogador machucado, não. Mas e aí, vocês se lembram da palhaçada que eles fizeram com o Dr. Turíbio? E aí, Zubeldetes, vocês se lembram do porquê que o DM tá assim? Não, eles não vão lembrar, né? Não vão lembrar, né? E triste ainda ver o Muricy, né? Um cara que cobrava, um cara que era bravo, um cara que dava energia pros caras aí pra lutar pra título, ser conivente com tudo isso. É complicado, né? Complicado, né? E jogadores também, olha, sabe? É tipo, eu até me decepcionei com o Lucas falando que defendendo esse técnico ridículo, sabe? Olha que eu gosto muito dele pelo que ele fez no São Paulo, no futebol e tudo. Mas isso daí não dá pra tolerar, não. Muita coisa não dá pra tolerar, gente. Como a maioria que não tá tolerando. A maioria não está tolerando tudo que está acontecendo no São Paulo. Eu não tô. Eu não tô. Eu sei muito bem que o meu canal ainda não é gigante. Eu ainda tô a passos de Padawan, né? Eu reconheço isso. Mas eu vejo que não só eu, como muita gente quer o bem dessa instituição que é gigante, que é muito maior do que esses dirigentes incompetentes, lixos, idiotas e vagabundos estão prejudicando com o clube. A instituição é muito maior do que esses infelizes. É muito maior do que esse idiota do blogueirinho, do que o imbecil do Boca de Farofa, do que o Rui de Costa, do que aquelas dirigentes vitalícia lá, a palmeirista e a santista que tá lá, do que a galera lá da oposição do Conselho Deliberativo que fica lá e não faz bosta nenhuma porque é comprado com esse imbecil aí. A instituição é muito maior do que vocês, os seus otários. E vocês querem, e estão fazendo de propósito, querer afundar a instituição. Não olha. E claro que a gente tem que ser solidário aos torcedores que sempre vai no estádio, tantos que vão para outro estado para ver o São Paulo, tantos que foram no Morumbi lá, ontem numa noite fria, num ingresso que não está barato, num sócio torcedor que está totalmente podre, e os caras foram para lá para no final ver aquela coisa, aquela porcaria ridícula. Olha, realmente, eu acredito que vocês acredito que o nervosismo que vocês passaram lá realmente também não há como não colocar aqui, né, tipo, na balança, né. Acredito que a imersão do nervosismo lá deve ter sido muito maior também do que a gente vendo aqui, né. Então, tipo, e pros torcedores também que já não querem mais ir pro estádio, não só pelo ingresso, pelo preço do ingresso, mas por essa situação ridícula, por esse técnico ridículo, por esse jeito que o time joga,
taticamente, que não tá resolvendo de nada. Muitos que acompanharam o São Paulo, um time guerreiro, indo pra cima, tendo vontade de ser campeão, vendo essa covardia toda, e isso sendo vexame atrás de vexame, olha, vocês também não estão errados em não querer. Muitos também que não querem mais assistir, né? Que se a gente já passa nervoso, a gente imagina assistindo, né? Então, tipo, todo mundo entende. Eu entendo assim vocês. Como também entendo torcedores de outros clubes vendo que esses dirigentes nefastos estão prejudicando a instituição de vocês também. Muitos também abandonando, muitos jogando a camisa fora, embora que eu não faço isso. Mesmo se caso porventura acontecer de São Paulo e pra Série B, eu jamais vou rasgar minha camisa e tudo, jamais vou fazer isso, jamais vou deixar de ser São Paulino por isso, né? Mas que olha, é uma coisa assim que, sabe, não... A gente, muitos já choraram, muitos já ficaram nervosos, muitos já infartaram. Nossa, eu já perdi as contas de quantas vezes eu infartei com São Paulo, né? Modo de falar, né, gente? Estou falando em sentido figurado para muitos. Mas a bochechada e as ubeldetes não vão entender, né? E se também vier encher meu saco, já falo logo pra vocês, vão pro inferno. Junto com essa diretoria ridícula, vocês vão pro inferno. E, sabe, é muito triste isso. Triste, frustrante, irritante, sabe? E a gente fica ainda mais nervoso porque com o jeito que acontecem as coisas, nada muda. Claro que se fosse igual outras equipes aí que demitiram os treinadores aí por menos, né? A nossa instituição não faz isso. O Carpini foi demitido por menos. E essa criatura que está aí há já 1 ano e meio, que não faz bosta nenhuma, que a Zubeldetes pensa que é copeiro, que é invicto, que ele que vai ganhar, tipo, um covarde desse jeito, tá aí há 1 ano e meio e até agora não foi embora. Agora me dê motivos plausíveis para poder manter uma criatura dessa. O Tite, que é o Tite que estava no Flamengo, foi demitido. E aí? Mas só que só a nossa diretora, a gente não tem gestão, só a gente que não é sério. Só a gente que eu não sei o que acontece de os caras não mandar esse cara embora. Não vou entrar em desculpa por causa de grana, não vou entrar em desculpa porque não. Essa parada, aliás, essa parada aqui não vai servir pra bosta nenhuma, que vão dar folga pros caras. E mesmo que treinasse com esse cara, não ia mudar em bosta nenhuma. E aí? Vão querer manter um cara desse que não tem nada plausível pra querer manter? Um cara de time pequeno, que pensa pequeno e que joga como time pequeno? Gente, pra mim não tem lógica, pra mim não tem desculpa. É claro que bochechada vai ter, a gente sabe disso, né? Zubeldetes nem se fala, né? Se tinha Dinizetti, por que não Zubeldetes, né? E olha que eu já tive raiva de tanto técnico, já tive raiva do Diniz, do Balsa, do Aguirre, até mesmo do Rogério quando tava fazendo aquelas palhaçadas dele. Mas olha, eu nunca consegui sentir tanta raiva de um técnico como esse infeliz. Eu não, olha, te juro. Ele tá conseguindo se superar. Ele falando da raiva, vendo ele da raiva, a maneira que ele possa o time jogar e depois vem com uma desculpa totalmente sem lógica, dá mais raiva ainda. Então sabe, nunca senti tanta raiva num técnico como eu tô sentindo com esse covarde, burro, idiota, como é ele, né? Esse zumbi o dia aí, né? Como o Ronald fala, zumbi o dia, né? Que se bobear nem isso mais ele é. Nem mais um zumbi ele é. E claro que de toda a diretoria a gente sempre vai ter raiva. Sempre. Mas, do mesmo modo que o Barolo, o Rony e os demais que estão indignados, eu vou continuar aqui criticando. A gente vai continuar na jugular desses caras aí, né? A gente vai continuar, né? Como até o Mesquita lá do Manicômio Tricolor tava falando, né? Que ele também fez um vídeo hoje, né? Todo mundo tá indignado, né? Esses caras são um lixo.
Além de ser vagabundos, idiotas, imbecis, esses caras são lixo. Todos eles que que prejudicam e que querem afundar o São Paulo, todos eles são lixo. Tem que ser banido, esses caras tem que ser exterminados, todos esses caras tem que ir pro inferno. Claro que eu tô falando em sentido figurado, tá? Antes pra explicar isso. Todos esses caras tem que sumir. Eles serem presos é pouco, meu. Eles deveriam nem pisar mais lá. Só que os caras fazem coisas que querem se perpetuar no poder só pra poder tirar a alma do time. Eles querem matar a instituição. Mas eu vou continuar confiando que eles não vão conseguir. E a gente vai continuar na jugular desses caras. A gente vai. Né? A gente vai. Esse foi o meu... Tudo que eu tinha pra falar, juntando de ontem pra hoje. Ainda mais eu também que ando ultimamente ficando nervoso por conta que no trabalho tem uma idiota, né, que anda fazendo de tudo pra me tirar do sério, né, querendo arrumar pretexto pra discutir comigo, que eu só tô só esperando o momento certo pra dar na raquetada. Tô também falando em sentido figurado, tá? E aí tem mais isso com a coisa junto, a coisa do São Paulo, aí olha, é complicado, né? Mas eu vim aqui falar do São Paulo, não vim aqui falar desse idiota não, né? Vim falar desse bando de incompetentes, idiotas, lixos e vagabundos que é essa diretoria que estão prejudicando aí. Já falei sobre esse técnico, sobre muitos dos jogadores fraudaches que estão lá. Também, tipo, tem muitos ali que tem que sair, tem muitos que nem deveria estar lá. Entendeu? E como eu falei pros caras, eu duvido que se fosse com esse elenco aí, chuto esse elenco aí, que se fosse Tele Santana, Rubens Minelli ou Cilinho, que os caras iam passar desse jeito, que o São Paulo ia jogar dessa maneira ridícula que joga. Não, eu tenho certeza que não ia, né? Mas aí eu tô projetando uma realidade totalmente alternativa, né? É tipo um what if, né? O que aconteceria assim, né? Só que esse multiverso não vai acontecer, né? E o que tá acontecendo nesta realidade agora é isso. E muitos bochechinha barra Zubeldetes ficam fora da realidade, né? Como a gente vê. E não adianta nada vier um Zubeldete lá da torcida lá, né? Que é um Zubeldete enrustido, oportunista, vir cobrar agora falando que vai. Não, eu não acredito nesse cara, nem perco meu tempo vendo esse cara. E fora os jornalistas ridículos também, né? Igual lá, como o Rony falou, a dupla passe e pano, né? Que vai falar que a torcida tá muito exigente. E aí teve outros também que defendia e agora tá falando, né? Não dá mais pra ficar... Ah, agora que vocês falam. Agora. Agora que vocês falam que o Carpini foi demitido por menos, agora. E aí? Cadê a falta de coerência nisso? Mas hoje foi mais isso mesmo, né? Talvez se fosse ontem, se eu tivesse folga, eu estaria mais gritando. Né? Eu ainda tô me contendo. Mas vou continuar fazendo isso, gente. Se vocês quiserem continuar vendo eu infartando, me ajudem nessa. Primeiramente, quero agradecer aos novos inscritos que chegaram, que vocês continuem me ajudando aqui. Obrigado por tudo, vou continuar postando aqui. Se eu não posso é porque eu gosto de postar acompanhando a partida, né? E ontem não deu pra fazer. Aí agora vai ter essa pausa que os caras não vai treinar. E mesmo treinando com esse imbecil, não vai servir de nada. E aí na volta o São Paulo já tem o Flamengo lá. E aí vai ter a quarta derrota seguida? E mesmo assim vai manter-se infeliz? Mas aí vamos esperar cenas desses próximos episódios para isso. Mas de todo jeito aí, que todos tenham uma ótima sexta, uma ótima noite. Ainda mais os novos inscritos e as pessoas que sempre vejam e me apoiam aqui. E que Deus abençoe vocês e também a todos os São Paulinos, assim que passam nervoso, indo no estádio, vendo. Todo mundo que quer o bem do São Paulo, também a todos vocês, porque para nós não tá fácil e que Deus nos abençoe a cada dia. Né? Então,
Que Deus abençoe a todos vocês aí, abençoe a nossa instituição, São Paulo Futebol Clube, que é maior do que esses idiotas, lixos e vagabundos. E eles não vão fazer isso com essa instituição que nós amamos tanto. Uma ótima noite a vocês.